Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso de construções elementares, utilizando apenas régua e compasso. Na aula de hoje construiremos dois ângulos bem específicos, que são os ângulos de 60 graus e de 90 graus, e apresentaremos também uma justificativa geométrica para tal construção, tá bom? Olha só, para começar aqui, nós temos uma semi-reta de origem O e vamos construir um ângulo de 60 graus, tá bom? Então, para isso, já vamos pegar aqui o nosso compasso, a ponta seca, lembrando que é o centro, e a abertura do compasso é o raio dessa circunferência. Então, vamos já pegar a ponta seca, colocar sobre a extremidade dessa semi-reta aqui no ponto O e traçar aqui a circunferência completa, tá? Na aula anterior, falei para vocês que seria interessante, em alguns momentos, construirmos, em vez de o círculo ou a circunferência inteira, apenas pequenos arcos, já que nos interessam aqui são as interseções. Mas nesse caso, talvez seja um pouco mais didático fazer, de fato, aí a construção das circunferências, vocês irão entender na justificativa da construção, tá bom? Então pronto, olha só. Ao fazermos essa primeira circunferência, nós temos já um novo ponto aqui criado pela interseção da circunferência e da semi-reta. Esse novo ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, tá bom? O que é que nós vamos fazer agora? A partir do ponto A, com o compasso, olha só, com a mesma abertura, colocamos a ponta seca em A e traçaremos uma nova circunferência. Olha só. Observem que, ao traçar essa nova circunferência, nós encontramos dois novos pontos de interseções aqui, tá? Nós temos esse pontinho aqui em cima, que eu vou chamar de ponto B, e temos um pontinho aqui embaixo, que podemos chamar de ponto C. Pronto. Nossa construção já está quase concluída. Basta agora pegar a régua, por exemplo, olha só. Se nós pegarmos a reta aqui, colocando em O, né, que é a extremidade da semi-reta OA, passando por B, nós teremos aqui já esse ângulo aqui construído, olha só, esse ângulo aqui construído, que é o ângulo de 60 graus, esse ângulozinho aqui, ó. Mas, se nós quiséssemos também, ao invés de fazer a semi-reta OB, fizéssemos a semi-reta OC, nós teríamos também um ângulo de 60 graus entre a semi-reta OA e a semi-reta OC, tá bom? Mas aí, qual é a justificativa? Por que que nós podemos afirmar que, de fato, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus? A ideia aqui por trás dessa construção é a seguinte. Vejam bem, quando nós fazemos aqui um segmento que tem origem em B e vai até A, né? Olha só, nós temos aqui, como vocês podem observar, um triângulo, tá bom? E esse triângulo é um triângulo equilátero. Como é que nós podemos fazer tal afirmação? Pelo seguinte, observe que o segmento OA, ele é raio da circunferência verde, assim como OB também é raio da circunferência verde. Isso nos diz que o segmento OA é congruente ao segmento OB. Em contrapartida, AB, se vocês observarem, ele também é um raio, só que é um raio da circunferência amarela. No entanto, a circunferência verde e a circunferência amarela possuem o mesmo raio. Isso quer dizer que AB tem o mesmo tamanho que AO, que tem o mesmo tamanho que OB, ou seja, nós temos um triângulo com os três lados iguais. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero, sendo assim, todos os seus ângulos medem, cada um deles, 60 graus. E aí está feito o ângulo, né, e a sua justificativa. Agora, devemos construir aqui um ângulo de 90 graus. Como é que nós podemos fazer isso? Na próxima aula, nós veremos a construção de alguns outros ângulos e também das retas perpendiculares e das retas paralelas, tá bom? Então, olha só, o que é que nós temos aqui?
queremos construir um ângulo de 90 graus a partir dessa semi-reta que tem origem em P. Já vamos pegar aqui o nosso compasso, vou fazer a construção, depois faço a justificativa, tá bom? Então, olha só, com o compasso com a ponta seca em P, nós vamos traçar aqui essa semicircunferência, tá? Deixa eu pegar aqui a cor verde, olha só. Traçamos essa semicircunferência aqui. E aí, observe que essa semicircunferência já nos indica um ponto aqui, que é o ponto de interseção entre a semicircunferência e a semirreta. Então, esse pontinho aqui que vamos chamar de ponto D. Tá bom? Então, temos aqui esse ponto D. O que nós vamos fazer agora? Olha só. Vamos pegar o nosso compasso com a ponta seca em D, vamos fazer a interseção entre a circunferência que tem centro em D com a semicircunferência que nós traçamos anteriormente. Então, olha só, a interseção que nós queremos é essa aqui. Próximo passo, vamos pegar o compasso com a mesma abertura, vamos agora colocar nesse novo ponto que nós conseguimos aqui, ó. Vamos já nomeá-lo para não nos perdermos aqui, olha só. Esse pontinho aqui é o nosso ponto E. E aí vamos pegar o nosso compasso com a ponta seca em E, nós faremos o seguinte, ó. Marcaremos a interseção entre essa nova circunferência, com o compasso tendo a mesma abertura que tinha anteriormente, com a semicircunferência verde. Então, olha só, fazendo essa interseção, ela vai estar bem aqui. Pronto. Nós agora temos mais um ponto. Temos esse ponto aqui que nós iremos chamar de ponto F. Tá bom? Então, temos o ponto F aqui. E aí, qual é a ideia agora? Olha só. A ideia agora é fazermos o segmento EF. E aí, vamos pegar aqui a nossa régua. Vamos trazê-la para cá, olha só. E observem o seguinte, ó, quando eu faço esse segmento EF aqui, pronto, temos esse segmento aí. E agora o que nós vamos fazer é mais ou menos o que nós fizemos lá na primeira aula. Vamos encontrar a mediatriz, né, do segmento EF. Ou seja, vamos encontrar o ponto médio aqui. E aí, a reta que passa por esse ponto médio e pelo ponto P vai ser justamente a perpendicular à semirreta que tem a origem em P e passa por D. E aí, nesse caso, nós teremos o nosso ângulo de 90 graus e daqui a pouco vamos fazer a justificativa disso. No entanto, vamos aqui, olha só, como é que nós fazemos para traçarmos a mediatriz? Nós pegamos uma circunferência, né? Abrimos o compasso aqui, na verdade, com a ponta seca em F, abertura maior do que pelo menos metade do segmento. E aí vamos fazer aqui os nossos arcos, olha só. Fazemos aqui em cima e aqui embaixo, né? Olha só. Da mesma maneira, nós colocamos agora a ponta seca em E e fazemos, olha só, as interseções. E aí, agora, o que é que nós precisamos fazer? Traçar a reta, né? Deixa eu já colocar aqui, nomear os pontos, né? Toda vez que fazemos um novo ponto aqui, construímos um novo ponto, a partir das interseções, é interessante que façamos a nomeação desses pontos. Então, aqui nós temos um ponto seguindo a ordem alfabética, o ponto G, e aqui nós temos um ponto H. E é esperado que a reta que passa por G e H também passe por P e não só isso. Forme 90 graus aqui com a semirreta PD, tá bom? Olha só, pegamos nossa régua, colocamos aqui para que ela passe por G, fazemos com que ela passe também por H, olha só, e traçamos essa reta. Vou traçar aqui nessa cor aqui meio lilás, né, para ficar parecido com o que nós fizemos anteriormente. E aí, quando nós fazemos aqui, ó, essa semi-reta, veja que ela vai passar lá por P.
E esse ângulo aí, nós podemos afirmar, tá bom? Que é um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Mas aí, qual é a justificativa, né? Por que é que nós podemos afirmar que, de fato, esse ângulo é 90 graus? Pelo seguinte fato, tá? Esse segmento que nós criamos aqui, né, o segmento EF, ele é um segmento paralelo à semirreta PD, é o primeiro ponto, tá? Segundo, quando nós traçamos aqui, olha só, deixa eu traçar aqui para vocês observarem um pouco melhor. Quando nós traçamos o segmento de reta, aqui ó, PE e PF, tanto PF quanto PE são raios dessa circunferência que está aqui, né, representado apenas pela semicircunferência na cor verde, ou seja, possuem aqui a mesma medida. Então, PE e PD têm a mesma medida. Se PF e PE têm a mesma medida, o triângulo PEF é um triângulo isósceles. E nós sabemos que uma das propriedades do triângulo isósceles é que a mediana, a bissetriz e a altura relativa à base do triângulo isósceles coincidem, tá bom? Então, quando nós fizemos com que essa semirreta PG passasse pelo centro aqui, né, pelo ponto médio de EF, nós estamos traçando a mediatriz, que nesse caso, para o triângulo isósceles, coincide com a altura. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. E aí, se nós temos duas retas paralelas, eu tenho uma reta no mesmo plano que forma 90 graus com uma delas, com certeza vai formar 90 graus também com a outra. Então, essa é uma justificativa geométrica para esse fato do ângulo de 90 graus. Na próxima aula, nós trabalharemos um pouco mais com operações entre ângulos, com transporte de ângulos, tá bom? Espero que tenham compreendido. Tentem fazer essa construção ou usando o compasso físico, ou utilizando o GeoGebra, utilizando, claro, somente as ferramentas compasso e régua para fazer segmentos apenas e circunferências, tá bom? E até a próxima. Valeu!